pessoal, eu sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial da RP TOTUS Moda. Nessa aula vamos aprender sobre emissão de pedido de venda e exportação, envolvendo cadastro de moeda estrangeira, cadastro de tabela de preço, a parte ali da operação fiscal e o próprio PED-FM 001, que é a manutenção de pedido de venda, ou seja, tudo que envolve um cadastro de pedido de exportação. Obrigado e uma excelente aula. Olá, pessoal. Antes de entrarmos, propriamente dito, na emissão do pedido de venda de exportação, que é utilizado o PED-FM 001, a manutenção de pedido de venda, a mesma manutenção que a gente utiliza para outras emissões de pedido, também é utilizado para exportação. Mas antes de entrarmos nisso, existe a necessidade de uma configuração, tanto na operação, em primeiro lugar, a moeda, tabela de preço, para você conseguir cadastrar um pedido de venda de exportação, assim como no cadastro do cliente, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos vir aqui no menu TOTUS Moda, vamos acessar aqui o fiscal, a configuração e vai ter aqui manutenção de operação novo, GRFM 276, né? Aqui, o foco, tá, pessoal? Aqui não é como cadastra a operação. Eu quero mostrar para vocês o tipo de preço aqui, ó, tá vendo? Esse tipo de preço, ele tem que estar com a moeda estrangeira, no caso aqui, dólar. Então, tem que criar aqui uma tabela, que basta eu pressionar F5 e criar e colocar o tipo dela aqui também como dólar, tá? Então, a necessidade de eu criar uma tabela e vincular a operação fiscal a moeda. No caso aqui eu estou utilizando o dólar, tá? Mas sai para qualquer moeda estrangeira. Então, cria a operação com preço, tipo de preço, com a moeda estrangeira. Segundo passo é eu vir aqui na opção geral, tá? Por que opção geral? É a cotação da moeda, que é aqui em manutenção, componente GRFM 006, manutenção de moeda. Posso clicar duas vezes e buscar aqui a moeda, no caso o meu é dólar. Vou incluir a data, a data do sistema ele valida como data daqui da moeda, tá, pessoal? Então, por isso que o meu está aqui 28/2, 28/2, qual é a cotação do dólar, multiplicação e salvo. Amanhã, por exemplo, eu tenho que pressionar F5, vir aqui, vamos ser, 29/2 não existe, mas existe, mas não é todo ano, né? Então, aqui vamos colocar aqui, 1/3, por exemplo, e vir aqui e colocar a cotação da moeda também dessa data, né? Então, eu tenho que vir e fazer a inclusão aqui das datas com as suas cotações, utilizando multiplicação baseado na moeda que eu vou utilizar, tá? Aqui dentro do F1, nós temos aqui um campo de API para cotação, tá? Então, isso daqui é interessante a gente verificar a respeito desse aqui. A gente vai ver talvez nos próximos vídeos, em outros vídeos, né, em outras trilhas, sobre a configuração por API, tá? Mas nesse caso, a gente está mostrando o cadastro manual. Então, acesso o GRFM 006, coloco a data e a cotação, multiplicação e salvo, tá? Se porventura eu estou cadastrando um pedido aqui do dia 28/2, mas a cotação que está aqui está até o dia 27/2, o pedido ele fica zerado, tá? Tem que estar a mesma data. Então, fiz a cotação. Tá? Outra situação que precisa, dentro do pedido de venda, manutenção, PED-FM 011, manutenção de tabela de preço para pedido. Para exportação, é necessário o cadastro disso daqui, tá? Então, vou clicar duas vezes. Aqui eu já tenho. Então, vou informar aqui o meu código, a descrição, uma sigla por grupo, tá? Aqui tem que estar, pode ser qualquer tipo aqui, mas tem que ser relacionado ao grupo, tá? A moeda, que é imprescindível. Vou clicar aqui no grupo. Aqui, obviamente, eu cadastro essa capa e salvo, tá, pessoal? Depois venho aqui no grupo e incluo, inserir grupo e vou incluindo os produtos, né, os grupos e o valor. Detalhe, esse valor que é informado já é em dólar, tá? Então, já é na cotação da moeda, tá? Salvei, então aqui eu tenho que fazer para todos, salvei. Venho aqui também e vinculo o representante, tá? Então, vou vincular o representante porque lá no cadastro do pedido, quando eu utilizo a tabela de preço, ele fala que precisa do representante vinculado à tabela, tá? Então, por isso que eu tenho que colocar. Aqui eu posso colocar mais de um se eu quiser. Você dá F5 aqui, ó. Posso realizar aqui, marcar todos, selecionar quais representantes que eu quero, tá? Então, vou remover aqui e vou processar.
Então eu fui lá, minha operação fiscal está cadastrada com a moeda estrangeira, cadastrei a cotação da moeda, cadastrei a tabela de preço com o valor da moeda estrangeira. Próximo passo aqui dentro, pede FM001, manutenção de pedido de venda. Então vou cadastrar um pedido, vou dar tab aqui no número, vou colocar meu cliente exterior, estrangeiro, né? Esse cliente estrangeiro, vou entrar aqui em pessoa, por isso que eu coloquei ele como exportação. O endereço dele fica como CEP 999, ele vai abrir todos os campos para ser preenchido, inclusive aqui o município, que ele fica com EX, né? Então ele abre aqui, ó, se eu clicar duas vezes ele abre para eu pesquisar. Vou salvar, tá? E vou vir aqui dentro de pessoa jurídica. Nesse caso tem que ser pessoa jurídica, tá? Por mais que seja físico, você inclua como pessoa jurídica. Por quê? Dentro de pessoa jurídica, e só aqui tem esse campo, eu tenho que vir aqui no ID do estrangeiro e preencher a identificação dele no estrangeiro. Por exemplo, igual o americano tem o seguro social deles, ou algum código que é a identificação do estrangeiro. Eu venho, informo ele aqui e salvo, ok? Então vamos dar ESC. Opa. Vou colocar minha operação fiscal, dólar, a condição de pagamento, tá? E um detalhe importante. Tipo de cobrança tem que estar como exportação. Isso aqui não pode esquecer, tá, pessoal? Por quê? Se você não coloca como exportação, na hora de gerar o faturamento, que vai lá para o financeiro, né, as faturas, ela não grava como tipo de cobrança exportação. E aí o processo de baixa de título de exportação não vai funcionar, tá? Então isso aqui é bem importante estar como exportação, tá? Vou colocar aqui minhas classificações, tá? Informar aqui a tabela de preço, que é a tabela de preço destinada ao dólar, tá? Se eu amarrar a tabela de preço ao cadastro do cliente, ele já me sugere automaticamente. E onde que eu vinculo, Adriano? Você vem aqui, a pessoa, cliente, preferência, e tem aqui a tabela de preço. Posso vir aqui e colocar dólar e salvo. Então, quando eu cadastrar um pedido, já vai me sugerir essa tabela de preço, tá? E aí tem parâmetros para deixar obrigatório a informar a tabela de preço, mas se é um caso ou outro que eu executo, não há necessidade de você tornar obrigatório, tá? E vou salvar. Você vai ver que aqui ele vai, opa, ele está dando aqui que não está cadastrado na estrutura esse comissionado. Vou colocar um outro aqui que tem, colocar aqui dólar e vou salvar. Aí ele gravou. Tá vendo que aqui a moeda fica em dólar? Por quê? Por causa da minha tabela de preço. Ou seja, lá no cadastro do produto, eu não preciso informar uma tabela lá dólar, tá? Não há necessidade. O que eu preciso é a operação fiscal com tipo de valor dólar, a cotação da moeda, uma tabela de preço com essa moeda estrangeira, tá? Vem aqui em item. Ao informar inserir o grupo, ao informar um código que encontra lá na tabela, vou colocar uma quantidade. Fechar. Lá na minha tabela de preço, esse produto está $100. Então, o valor que ele te mostra aqui é em dólar, tá, pessoal? No caso da meu exemplo que eu coloquei em dólar, tá? Quando eu fecho essa tela, ele já converte aqui para reais, tá? Então, essa telinha aqui, o valor que ele te mostra, ele é em reais. Aqui dentro do item, que ele te mostra em dólar, tá? Dentro lá do faturamento do pedido, você tem um campo também, que isso a gente vai ver mais para frente, que você pode recalcular a moeda também, e lá no financeiro também tem possibilidade, caso de ajuste de valores baseado na cotação da moeda, ok? Então, o processo em si é esse para cadastrar um pedido de venda de exportação. Quando você emitir a nota, você tem que ir dentro do consultar, baixa, imprimir a documentação. Aqui não vai imprimir porque eu não tenho nenhuma transação, tá? Mas eu vou pegar aqui um pedido que está baixado, está atendido, né? Só para a gente visualizar ali. Então, consultar, baixa, ok, imprimir, exportação. Então, ele tem packing list, fatura comercial, certificado, romaneio e cancelar para sair da tela, tá? Então, essas documentações tem que ver se as documentações emitidas aqui pelo sistema é suficiente para atender à necessidade da emissão de exportação. Alguns clientes fazem a emissão pelo próprio sistema, mas toda a documentação faz a parte por fora. Então, mas você tem essa documentação que vale a pena fazer a impressão de cada uma delas e verificar com a sua contabilidade, o seu contador, se essa documentação já é suficiente, ok?
Uma outra coisa boa é você ter aqui na classificação, separar aqui o pedido, né? Exportação, para você filtrar lá depois todos os pedidos que é de exportação de uma forma mais fácil e não somente pela operação fiscal, tá bom? O tipo de desconto ele vai funcionar aqui também. Então, se eu pegar lá, pegar o pedido aqui de novo, ver se é esse daqui, aqui. Então, está em 500, ó, se eu vir aqui e colocar 10%, isso aqui tem liberação, tá, pessoal, para expedição? Sim. Ele também vai calcular aqui também, tá bem? Então, ele fez o cálculo aqui em reais. Se eu for aqui dentro do item, ele continua aqui já em dólar, tá? Continua em dólar aqui dentro, aqui fora que ele faz a conversão. Então, esse valor de R$ 90 aqui é em dólar, aqui já está em reais, tá? Então você tem o desconto. Se você quiser cadastrar alguma observação para sair na nota, você tem que observação, nota fiscal, por se tratar de uma venda externa, né, uma venda de exportação, posso cadastrar uma observação aqui. Lembrando que ele não faz igual o Word, por exemplo, que chegou ao final da linha ele quebra. A necessidade de você pressionar F5, incluir mais alguma coisa e salvar, tá? Se quiser cancelar, tem aqui o cancelamento. Posso vir aqui colocar o motivo ou clicar duas vezes, como a gente já viu no outro vídeo, e cancelar a quantidade restante ou cancelar somente a quantidade que o cliente não for levar mais ou tiver cancelado, ou que o cliente não quiser mais. No caso aqui eu só tenho uma quantidade, então seria cancelado o pedido mesmo, tá? Se for mais de uma, você pode colocar a quantidade. Por exemplo, o cliente pediu 10, agora só, por exemplo, só vai levar 9, então uma ele não quer mais. Posso vir colocar uma aqui e cancelar, tá? Clicar aqui no F3 aqui ele já vai fazer o cancelamento. Ele moveu aqui para cancelar porque só tinha uma quantidade, tá? Então, pessoal, basicamente, passando alguns processos aqui embaixo, né? Mas basicamente para cadastrar um pedido de exportação é isso. Agradeço e até a próxima. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado do treinamento. Neste treinamento, vimos sobre emissão de pedido de venda e exportação. Utilizamos o exemplo como dólar, mas pode ser com qualquer outra moeda estrangeira. O formato é o mesmo, tá? Onde eu preciso ter uma operação fiscal vinculada à moeda estrangeira, a cotação da moeda e também o cadastro de tabela de preço do pedido utilizando a moeda estrangeira. Hoje é imprescindível, é obrigatório ter uma tabela de preço com moeda estrangeira, porque se eu não tiver essa tabela ao criar um pedido, somente colocando a operação fiscal e amarrando ao cadastro do produto um valor estrangeiro, o sistema não vai funcionar, porque ele vai falar que a moeda não está de acordo, né? Algo nesse sentido. Então, há necessidade de você criar uma tabela de preço com moeda estrangeira, ter uma operação fiscal utilizando o mesmo tipo de valor, e aí, no caso, no cadastro do produto, não precisa ter valor de moeda estrangeira, somente a tabela de preço mesmo, né? E não esquecendo ali da cobrança estar como exportação, para que o procedimento ali dentro do financeiro de baixa de título de exportação funcione corretamente, ok? Obrigado e até a próxima.